Cristo. E eu quero agradecer em especial aqueles que nos visitam nesta noite. É um prazer receber você. E nesta noite estamos aqui para celebrar, não é, o nascimento do Redentor, o nascimento daquele que veio ao mundo para dar a vida por mim e por você. E eu gostaria, antes de tudo, dar os nossos avisos para que os nossos amigos que nos visitam nesta noite possam saber das nossas atividades e os trabalhos que nós realizamos durante a semana. Aos domingos, a Escola Bíblica Dominical, às 9h30 da manhã. Todos os domingos, nós estudamos a Palavra de Deus pela manhã e temos classes para cada faixa etária. No mesmo domingo à noite, às 19h20, nós temos o culto evangelístico, onde nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e, simultaneamente, na nossa congregação, na comunidade do Taumaruã, os irmãos ali se reúnem juntamente com o pastor Valdemir no serviço do Senhor. Na terça-feira, nós temos o culto de oração, momento em que nós estamos diante do Senhor, buscando o poder e a graça para realizarmos os trabalhos que nós temos a fazer para o Senhor e servi-lo. Na quarta-feira nós temos a reunião dos homens, a UBH, é uma reunião direcionada aos homens, lembrando que esta quarta-feira e na próxima, não haverão essas reuniões, devido às programações alusivas ao final do ano. Na quinta-feira nós temos também as mulheres se reúnem na quinta-feira às 19h30. Da mesma forma, devido às programações de final de ano, não haverão as reuniões das mulheres nestas quintas-feiras próximas, amanhã e posteriormente. Na sexta-feira nós temos o culto de instrução na fé cristã, ensinos básicos da fé, um culto onde nós ensinamos a doutrina do Senhor e é interativo, no qual você pode também perguntar com respeito do assunto a que está sendo dado no estudo. No sábado, mesmo que nós estamos em férias nesse momento, um momento de recesso, nós temos um trabalho infantil, a EBEC, e esse trabalho, ele é um trabalho para fortalecer a Escola Bíblica Dominical e também ajudar, esses alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Ao sábado, temos ao JAB, a reunião de jovens e adolescentes nesta igreja, às 19h30, e os detalhes estão na tela. E cada sábado, segundo sábado do mês, nós temos a reunião de casais. Os casais da igreja se reúnem para instruções com respeito, à união conjugal, criação de filhos e assim sucessivamente. E na rádio nós temos o programa Expressão de Louvor, das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. No sábado, outro programa, só que agora feito pelos jovens pela verdade, que vai ao ar das 14 às 15 horas, também pela Rádio Cidade. E temos também um trabalho de assistência e aconselhamento pastoral. E para ter esse trabalho, você precisa entrar em contato com uma das secretárias da igreja, e assim as datas, os dias é terça e quinta-feira, nos horários que estão aí postos diante de você. Muito bem, esses são os trabalhos que nós realizamos, os serviços que nós fazemos para o nosso Deus. E nesta noite não é diferente, nós estamos aqui para servi-lo, adorá-lo e exaltá-lo acima de tudo. E por isso eu peço a você um momento que nós possamos estar diante do Senhor, você pessoalmente preparando-se para esse momento de culto a Ele.
Senhor Deus, muito obrigado por esta noite que nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que nos deu o seu dom inefável, seu Filho Jesus Cristo, e o enviou para morrer na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque um dia o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Veio a este mundo como uma criança, como um menino. No entanto, és o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Excelso, o Glorioso, o Deus único e verdadeiro. E nós cremos nesse fato. E nesta noite nós estamos aqui para celebrar, Senhor Deus, o nascimento daquele que veio ao mundo para nos salvar. Aquele que nasceu para que nós não morrêssemos, que viveu para vivermos por Ele e que morreu para que nós vivêssemos a vida eterna por meio dEle. E que esta noite, Senhor Jesus Cristo, possa receber a honra, glória, louvor e exaltação. Que nesta noite, Senhor, as vozes possam cantar o Evangelho. E as milícias celestiais, Senhor, naquele mesmo dia, cantaram a chegada do Filho de Deus, possam estar também, Senhor, nas regiões celestiais, excelsamente louvando ao Senhor. Esse é o nosso propósito, Senhor. Por isso, usa crianças e pré-adolescentes nessa noite, homens e mulheres, e principalmente a Tua palavra, Senhor, venha entrar nos nossos corações. Muito obrigado porque o nome do Senhor Jesus não é somente lindo, é poderoso, é gracioso, é sublime. E nós estamos aqui para exaltar este nome. Por isso, Espírito Santo, glorifica a Jesus Cristo neste lugar. É a minha oração. E assiste, Senhor, cada pessoa, trazendo edificação ao Teu povo, salvação àqueles que ainda não pertencem ao Teu povo. Em nome deste mesmo Senhor, deste mesmo Salvador, é que nós choramos e agradecemos. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 1 a 20, o texto sagrado diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer.
Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que se tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Olha a estrela brilhar, brilhar, anjos no céu a cantar, cantar. Nasceu Salvador, Jesus o Rei, veio ao mundo pra nos salvar, salvar. Jesus, Jesus, luz do Natal, Jesus, Jesus, sem igual. Vamos cantar, vamos louvar, no Natal o mundo vai brilhar, com Jesus, Jesus. No presépio está, mas seu amor vai nos guiar, guiar. Pastores e reis vão se alegrar, pois Jesus nasceu pra nos salvar. Jesus, Jesus, luz do Natal, Jesus, Jesus, sem igual. Vamos cantar, vamos louvar, no Natal o mundo vai brilhar, com Jesus, Jesus. Luz, 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 brilha sem parar. Jesus nasceu pra nos iluminar. Luz, 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 vamos celebrar. O Salvador do mundo chegou pra ficar. Jesus, Jesus, luz do Natal. Jesus, Jesus, sem igual. Vamos cantar, vamos louvar, no Natal o mundo vai brilhar, com Jesus, Jesus. O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se casarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Mas, projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi,
Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarão seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Eis que a virgem concebeu o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele veio ao mundo para trazer luz, porque está escrito: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O povo que estava em trevas viu uma luz, e esta luz brilhou no meio deles. O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho concederia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá no céu. Quando ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por
Cristo não nasceu no berço de ouro. Se quisesse, poderia tê-lo feito, mas preferiu a manjedoura, dando exemplo de sua humildade. Apresentou-se montado no jumento, e não em carros ou cavalos como faziam reis guerreiros. Ele é o Salvador. Sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza desse-nos a riqueza das mansões celestiais. Foi homem de dores, para poder sarar nossas enfermidades. Morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Tão maravilhoso foi o nascimento de Jesus, que anjos glorificaram. Hosana, hosana nas alturas. Noite feliz, noite feliz. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, nem se importa comigo, não. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, porque Ele é pra mim. Oh, oh, porque Ele é pra mim. Oh, oh. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, porque Ele é pra mim. Oh, oh, porque Ele é pra mim. Oh, oh, tudo é Jesus pra mim. Glória, glória. Aleluia e paz na terra, aos homens de boa vontade. Em seu nascimento, uma grande estrela brilhou, com sua luz portentosa, com sua luz gloriosa, com excelente fulgor. E magos, seguindo a estrela, ofereceram ao menino ouro, incenso, mirra. E nesta noite devemos oferecer o nosso presente ao Senhor. E este presente deve ser e que cada dia, e não só na noite de Natal, comemoremos com alegria o seu nascimento. Não há canção, não há lugar, nem anjos a proclamar. Não há Belém e nem José, pastores a visitar. E lá no céu não posso ouvir um coro celestial. Não há Jesus deitado ali, trazendo a salvação. Não pode ter Natal sem Cristo. Não há sentido sem Jesus. Coloque Cristo hoje mesmo em seu coração.
posso eu imaginar Maria sem o bebê, não ter estrela lá no céu, seguindo até Belém, e magos vindo adorar o rei bebê que nasceu, não ter lugar nos corações pra meu Jesus vir morar. Não pode ter Natal sem Cristo. Não há sentido sem Jesus. Coloque Cristo hoje mesmo em seu coração, em todo viver. Jesus é a razão do Natal. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Não pode ter Natal sem Cristo. Não há sentido sem Jesus. Coloque Cristo hoje mesmo em seu coração, em todo viver. Jesus é a razão do Natal. Feliz Natal! No princípio dos tempos, havia paz em todo o reino. A harmonia pairava sobre toda a criação de Deus, e o homem caminhava com Criador. Tudo era bom. Então, no momento singular,
aquele mundo deixou de existir. O engano desafiou a criação. Com um comando errado, o pecado entrou naquele mundo perfeito e deu início a uma cruel destruição. Paz se tornou em guerra, amor se tornou em ódio, descanso se tornou em trabalho árduo e alegria deu lugar à tristeza. As rosas agora têm espinhos, o caos chegou a galope. A escuridão tentou apagar a luz e o pecado pensou que tinha finalmente derrotado a esperança da salvação. Espíritos gemiam sob a pesada opressão de pecados. E os corações de várias gerações dos homens e mulheres que andavam nas trevas clamavam desesperadamente por uma canção para cantar e uma luz para guiá-los. A longa noite não teria fim? O seu prometido Messias viria mesmo? Então, de repente, numa inesquecível noite de Belém, as trevas foram ofuscadas por uma brilhante e gloriosa luz. E naquele momento, tudo mudou novamente. A tristeza foi coberta de alegria e o pecado foi esmagado pela salvação. Uma estrela surgiu, os anjos proclamaram, toda a natureza aplaudiu e os ventos cantaram. Os mares, rios e córregos celebraram e dançaram de júbilo. Todo o reino se regozijou numa gloriosa canção. As notas se juntaram numa grandiosa sinfonia de louvor, com um tema universal. Ele está aqui! Ele está aqui! Aleluias ecoaram pelos quatro cantos da criação de Deus. Emanuel, Deus conosco, e seu reino não terá fim. Ele reinará para sempre e sempre. Aleluia! Aleluia! Jesus nasceu!
E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, dizendo que todos deveriam se alistar para pagar impostos. Belém da Judéia poderia não ser uma rica metrópole, mas era uma cidade totalmente capacitada para receber a primeira noite de Natal. Entre a agitação dos hóspedes na estalagem e o barulho dos animais cansados da viagem, é difícil imaginar que aquela noite estava quieta. Me pergunto que tipo de ruído os rebanhos fizeram tendo o seu sono perturbado por um exército de anjos. Bem, independente de que aquela noite tenha sido ou não silenciosa, nós sabemos que foi uma noite santa. Convidamos vocês a juntarem-se a nós para cantar uma das canções favoritas desta ocasião. Noite Feliz.
paz. Dorme, sim, dorme em paz. Sim, dorme em paz. Paz. Dorme, sim, dorme em paz. Sim, dorme em paz. Dorme, sim, dorme em paz, ó Jesus. Sim, dorme em paz, ó Jesus. Dorme, sim, dorme em paz. Sim, dorme em paz. Dorme, sim, dorme em paz, ó Jesus. Dorme, sim, dorme em paz. Sim, dorme em Paz. Dorme, sim, dorme em paz, ó Jesus. Dorme o sono de paz. Deus conosco. Noite findou, a luz chegou. Vamos cantar, Deus veio a nós, Emanuel. A viajar no tempo, a luz partir. Escuridão dissipando, prosseguir. Grande é o seu
Desde o princípio dos tempos, ele sabia que havia um plano. Não havia como estarmos onde ele está se ele não viesse para onde estávamos. Então, foi o que ele fez. Das riquezas do céu para a miséria da terra. Da amplidão da eternidade para o ventre de uma mulher. O próprio Deus veio a nós. Pode ter parecido uma simples manjedoura, mas na verdade era uma porta. Ele se parecia com um bebê, mas era o Salvador do mundo e o caminho para a vida plena. Nunca imaginamos ser salvos de tanto sofrer por alguém tão meigo e doce assim. Mas o bebê que aqui nasceu, muito amor a todos deu, liberdade, esperança e paz. Melodia eterna e linda, tão linda, está aqui o Emanuel. Mais dor nem sofrimento, liberdade tenho enfim, redenção a nós chegou, vida plena, toda a sua glória. Cristo lá no céu deixou, veio pra nos libertar, verdade e vida ser, trouxe aqui a luz do céu, e hoje posso ver, pra sempre seu amor, eu quero ter. a nós chegou vida eterna. O Rei da Paz, tornou-se homem. O seu amor nos conquistou. não mais dor nem sofrimento, liberdade tenho enfim, Redenção a nós chegou. Não mais dor nem sofrimento, livre pois eu sou enfim. Redenção a nós chegou. Redenção a nós chegou, vida plena. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E se você está feliz por ele ter vindo a nós, diga aleluia. Se você é grato por ele ter vindo numa manjedoura, e se você quer louvá-lo com uma vida de adoração, diga aleluia. Se você está satisfeito com a canção que ele te deu, e se você quer cantar glória a Deus nas alturas, diga aleluia. Se você está feliz por ele ter preenchido seu coração com seu amor e sua
vida. E se você conhece o verdadeiro motivo do Natal, diga aleluia. Vamos! Aleluia! Aleluia! Jesus nasceu. Junte suas mãos e vamos celebrar com palmas a canção que diz aleluia! Eu gostaria de convidá-los a abrirmos a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu farei a leitura dos versículos 25 a 35 nesta noite, para que nós possamos assim ter a principal parte deste culto, que é justamente a Escritura Sagrada sendo pregada. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de número 25 até a leitura, até o final do versículo 35. Eu peço a sua atenção nesse momento, para o que nós vamos ouvir da palavra de Deus. Diz assim o texto, Lucas capítulo 2, verso de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória para o povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos
de muitos corações. Eu convido você à oração, colocar sua vida diante desse texto lido e possamos estar pedindo que Deus fale aos nossos corações nesta noite, véspera do Natal. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque nós podemos abrir a Tua palavra e neste momento compartilhar dela com irmãos e amigos, pedindo que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos instruir na Tua palavra a respeito do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maior motivo do Natal. E nós queremos assim, Senhor, pedir que a compreensão do alto venha sobre nós. Nos ajuda, guarda os nossos corações e as nossas mentes, livra-nos de qualquer distração, Senhor. E assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, qual seria o maior desejo da sua vida? Qual seria o maior sonho da sua vida, se você tivesse que apresentar hoje à noite isso diante de Deus? O seu maior desejo, o seu maior sonho, não é isso? E nós estamos em pleno Natal e também no final de mais uma jornada. E com isso, não é, com essas datas aqui, muitos de nós temos sonhos, não é isso? E desejos. E gostaríamos que esses desejos, não é isso, fossem realizados. Chegamos ao final de ano cheio de sonhos, cheio de desejos. No Natal é uma época justamente de colocar sonhos e desejos, não é? Diante de muitas vezes de Deus. E muitos de nós temos isso. Sonhamos, desejamos, ansiamos por algo. Uns, o emprego dos sonhos, né? A realização profissional. Outros desejam como nunca a sua viagem dos sonhos. Ainda outros, a casa dos sonhos, e se forem crianças, o brinquedo, né, tão esperado, o brinquedo dos sonhos, o anseio, se for uma criança. O fato é que todos nós, seja numa esfera maior ou numa esfera menor, temos sonhos, desejos e anseios. Todos nós que estamos aqui, seja numa esfera maior ou numa esfera menor. E os versículos que eu li nesta noite, eles falam de um ancião que está diante do seu maior sonho, que está diante do seu maior desejo, que ele esperou por toda a sua vida esse momento. Um ancião. E eu quero falar nessa noite da reação desse homem diante do seu maior desejo. Eu quero falar da reação deste ancião profeta diante daquilo que ele mais aguardava, mais ansiava e que ele mais esperava, que era o maior desejo da sua vida e do seu coração. Nós temos poucas informações sobre ele, isso é um fato, temos o nome dele, Simeão, não é? Mas as informações que nós temos sobre esse homem são muito significativas. Primeiro nós temos a sua personalidade, a sua pessoa, no versículo de número 25. E ele era conhecido por duas principais características na sociedade que ele vivia: seu caráter e a sua piedade. O texto no versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, homem que na sua sociedade era conhecido pelo seu caráter e pela sua piedade. Isso é bem destacado no texto. Um homem que vivia em retidão e em comunhão com Deus. Isso está bem enfatizado no versículo de número 5. Temos ainda nesse versículo um homem cheio de esperança. Um sonho guardado no seu coração, tão esperado, tão desejado. Sabemos também que ele era um profeta. O texto deixa isso bem claro. As suas palavras deixam claro que ele era um profeta idoso a quem Deus fez uma promessa para ele. Olha o versículo de número 26. Revelara-lhe o Espírito Santo
que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, ou seja, o Messias do Senhor. Ele anelava, ele ansiava ver a chegada do Messias. Esse era o objeto, não é, de maior desejo de Simeão. E Simeão, ao ver o menino, o identificou como o Messias, versículo de número 27 em diante, vai mostrar isso para nós. Esse homem, esse ancião e profeta, ao ver o menino, ele o identificou como o Messias tão aguardado pelo povo. Isso está a partir do versículo de número 26, o texto fala isso. E me destaca ainda que esse homem fazia parte dos judeus devotos, de um grupo bem pequeno, bem seleto, um remanescente de judeus, não é, devotos, que guardavam a esperança do libertador prometido, versículos 30 até o final do versículo 31. Mas por fim eu quero destacar ainda outra característica e última, não é, desse homem, o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vocês prestaram atenção no texto que por 3 vezes, não é, o Espírito Santo é mencionado com relação a este homem. No versículo 25, o Espírito Santo estava sobre ele, e nos versículos 26 e 27, ele tinha um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Isso requer um destaque muito grande neste texto para nós. E os versículos também nos mostram que o poder, a comunhão e a presença do Espírito Santo estava com este homem e que eram evidentes na vida deste homem. Isso me chamou a atenção, né? E até por crentes que estão buscando o Espírito do Natal, falando do Espírito do Natal, e esquecendo do Espírito de Cristo, que é mais importante do que o Espírito do Natal. Mas muitos estão buscando o Espírito do Natal, mas não desejam, não anelam um relacionamento estreito com o Espírito do Filho de Deus. Estão desejando nesta noite, né, que esse Espírito de Natal esteja na sua ceia, nos seus cultos, nas suas reuniões familiares, que esse encanto do Natal esteja presente, não é, nos seus adornos, enfeites e assim, decorações. Mas deveriam desejar, almejar um relacionamento estreito com o Espírito de Cristo. Chamou muito a atenção desse fato. Mas eu quero falar agora da reação desse homem ao encontrar com Jesus Cristo. Eu queria pedir que você prestasse atenção à reação de Simeão ao encontrar-se com Jesus. Simeão, veja, ele está diante agora, a partir do versículo de número 27, ele está diante do seu maior desejo, do seu maior anelo, do seu maior sonho, daquilo que ele esperara há mais de 70 anos, pelo menos, no mínimo. Falo isso por causa da profetisa que vem depois e a idade dela, que é mencionada para nós no versículo 37, a profetisa Ana, que tinha ali 84 anos, e Simeão não tinha menos que isso, eu tenho certeza absoluta. Mas um homem que durante anos desejava estar diante do Messias, diante do seu maior desejo, diante do seu maior anseio, do seu anelo, e ver assim então o seu sonho realizado.
E qual é a reação dele? Primeira reação, ele louvou a Deus. A partir do versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. A primeira reação de Simeão no Natal foi o quê? Louvar a Deus. A primeira reação de Simeão, Simeão louva a Deus, dizendo, olha o versículo 28, que ele já poderia morrer. Meu sonho se realizou, meu maior desejo se realizou. Jesus está entre nós, eu posso morrer. Versículo 28, agora Senhor, versículo 29, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele louva a Deus, dizendo que já poderia morrer em paz. Meu sonho se realizou, meu maior desejo se concretizou. Jesus está não somente entre eles, está nos braços de Simeão. Já pensou isso? Aqui nós temos um homem alegre, extremamente alegre e realizado na sua vida. É interessante como esse paradoxo da Bíblia, não é? Que todo mundo diz que quando alguém já está mesmo sem alento nenhum, sem esperança nenhuma, ele quer o quê? Morrer. Só que Simeão não. No auge da vida dele, no ápice da vida dele, eu quero morrer, não tem mais nada. Eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo. Ele havia chegado no ápice da sua vida. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Eu estou completo, satisfeito. Esse era o dia mais feliz da vida de Simeão. E o que ele deseja? Morrer. Já pensou nisso? Não é que é um paradoxo? Não é que a Bíblia dá um nó na gente, Deus, ele dá um nó na gente. O dia em que Simeão falou da sua morte foi o dia mais feliz da sua vida, meus queridos. Sabe por quê? Porque a verdadeira vida, a vida eterna, estava, sabe onde? Nos braços dele. Você pode pensar nisso, mais uma vez, a Bíblia dá um nó na gente, né? A vida eterna nos braços de um homem. Está aqui o texto, pode olhar. Versículo 28, Simeão o tomou nos braços. A vida eterna estava reclinada nos frágeis braços de um ancião. Jesus tinha 8 dias aqui. A vida eterna nos frágeis braços de um ancião. Veja, Simeão, ele não morreria angustiado, ele morreria em paz, porque ele conheceu o autor da vida. O autor da vida, meus queridos. E Simeão não se conteve. O texto diz que ele louva a Deus como nunca antes ele havia feito. Ele adorou ao Senhor. E ele, versículo 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Isso quer dizer que Deus, olha, Simeão, quando tu ver o Redentor, eu vou te tirar. Você ficaria triste com a promessa dessa? E assim como Simeão, nós devemos ser gratos e louvar a Deus, porque esse é um tempo de adoração para nós.
O Natal é um tempo de adoração para nós cristãos. É mais importante do que roupas que nós compramos. É mais importante do que sapatos que usamos. É mais importante do que a ceia que nós estamos aguardando. É muito mais importante que as decorações que nós temos visto por aí. Esse é um momento mais importante do que troca de presentes, meus queridos. Mais importante que tudo. Tudo. E mais importante do que tudo nessa noite, é você compreender no Natal o que Deus fez por você. É entender o que Deus em Cristo fez por nós. Olha o versículo 30 até o 32. Olha o que o Natal é isso. É entender o que Deus em Cristo fez por nós. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Todos os povos. Luz, como tanto foi cantado aqui hoje, para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo. Simeão, ele adorou o menino naquela ocasião, meus queridos. Hoje é noite de adoração. Ele adorou ao Senhor por entender o que Deus fez por ele, através de Cristo. E não somente ele adorou ao menino, mas preste atenção, Maria adorou também. Volte sua Bíblia um pouquinho, se você está com a Bíblia aberta, para Lucas capítulo 1, verso 46. Olha o que diz o texto. Olha o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo que ela precisava de um Salvador, que ela tinha um Salvador, que ela não é salvadora. Ela adorou a Jesus Cristo, porque Ele é Deus, Ele é o Deus eterno. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E olha, esse cântico é um dos mais lindos cânticos da Escritura. Cantado pela mãe do Salvador. Uma serva do Senhor. Mulher exemplar na sociedade dela. Justa e piedosa, eu não tenho dúvida nenhuma. E essa mulher justa e piedosa, ela diz a mim, então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Zacarias, pai de João Batista, adorou Jesus Cristo. Veja o capítulo 1, versículo de número 67, do seu texto aí, da sua Bíblia. Zacarias, seu pai de João Batista, cheio do Espírito Santo. Parece que esse pessoal do Antigo Testamento era cheio do Espírito Santo, não é? Profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, se referindo a Jesus Cristo. Ele adora o menino. Os anjos adoraram Jesus Cristo, o menino Jesus. Capítulo 2, verso de número 13, quando eles aparecem para os pastores, diz assim: e subitamente, versículo 13, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem quer bem.
versículo 14. Mas não parou por aí, porque os pastores, eles adoraram. Veja os pastores adorando agora, não é? Versículo de número 20, voltaram, esses são os pastores. Então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. A profetisa Ana, mais à frente, capítulo 2, verso 38, o texto diz que ela adorou o menino. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, glorificava a Deus, adorava a Deus e falava a respeito do menino. E aqui, nesse texto, nós temos Simeão da mesma forma. Adore ao Senhor, sirva ao Senhor. Não somente nesse curto período que a sociedade chama de Natal, não. Adore ao Senhor e sirva ao Senhor por toda a tua vida, como Simeão, como a profetisa Ana, como Maria. Nós somos convocados a adorar ao Senhor. Olha essa reação, essa deveria ser a nossa real reação diante do Natal. Adore ao Senhor, sirva ao Senhor, e não somente nesse curto período que a sociedade chama de Natal e depois, acabou. E até um Natal estranho, né? Hoje, que Jesus fica muitas vezes ausente. Mas eu quero convocar você a adorar ao Senhor por toda a sua vida. Sirva ao Senhor por toda a sua existência. Entregue sua vida a Cristo. Adore a Deus na beleza da santidade dEle. O adore em espírito e em verdade. Porque Ele é o teu Criador. Porque Ele te deu esse presente, que é o seu Filho. O apóstolo Paulo diz que é o dom inefável de Deus. E a terceira e última reação de Simeão é a convicção dele a respeito do menino. Versículos 30 a 32. Que adianta chegar no Natal e não ter convicção de quem é o menino? Que adianta Natal sem convicção de quem é Jesus Cristo? Simeão, nos versículos 30 a 32, essa é a última reação dele, pelo menos que eu extraí do texto, não é? Para hoje à noite. A convicção dele a respeito do menino. Olha os versículos 30 até o 32. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do povo de Israel. Esse ancião piedoso havia crido no Senhor. Ele não duvidava da promessa sobre o Messias. E Simeão agora, ele proclama que o menino que ele segura nos seus braços é um sinal de que a salvação de Deus chegou. Natal sem salvação não é Natal. Natal sem Salvador não é Natal. Pode ter bolas, pode ter enfeites, pode ter árvore, pode ter o que tiver. Pode ter cântico. Mas sem o Salvador não é de maneira nenhuma Natal. No versículo 30, Simeão, ele proclama que o menino que ele segura nos braços dele é um sinal de que a salvação de Deus chegou. O Natal fala que a salvação de Deus veio ao mundo. Simeão proclama que o menino que está em seus braços será luz para os povos e glória para o seu povo. O versículo 32 fala da importância mundial da chegada do menino.
Esse versículo 32 fala da importância mundial do verdadeiro Natal. O versículo 32 fala da importância mundial da vinda de Jesus Cristo ao mundo, da chegada de Jesus a esse mundo aqui. E Simeão reconhece nesses versículos a sua convicção, a sua certeza. Ele reconhece que a salvação que o menino traz será manifestada para todos os povos, não só para os judeus, para todos. Natal fala da salvação para todos os povos. E Simeão tinha tanta convicção, tanta certeza de que aquele menino era o Messias prometido. E ele viu a vinda do menino como de um Salvador para todas as pessoas, todas, absolutamente todas as pessoas, inclusive você que está me ouvindo aqui nessa noite. E eu quero concluir nessa noite com as palavras finais de Simeão. Eu vou concluir com o texto, versículos 34 e 35. Eu quero concluir com as palavras finais de Simeão, que expressam o propósito de Deus na missão do menino diante dos homens. Olha o versículo 34, 33. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Me chamou a atenção isso aqui, ó. Simeão os... Não devia ser o contrário, não? Não. Não é? Para muitos deveria ser o contrário, não é? Não. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Quão pouco Maria entendeu o significado das palavras finais de Simeão. Quão pouco essa mulher, ela compreendeu o que Simeão estava falando para ela. Quão pouco mesmo. Quão pouco. Palavras que parecem ser deslocadas, não é? Em meio a coisas gloriosas que ele falou, as palavras parecem meio deslocadas, fora de lugar. Depois de tantas coisas gloriosas que ele já havia falado para Maria e José ali. Mas um dia, meus queridos, Maria estaria em frente da cruz de Cristo, com uma espada atravessando a sua alma. O texto, ele enfatiza isso, não é? Veja versículo 35, também uma espada, Maria, também uma espada traspassará, Maria, a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos, de muitos. E eu quero então terminar dizendo primeiro, que esse menino, Simeão disse nesses 2 versículos, que ele está designado. A vinda do menino seria tanto para julgamento quanto para salvação. O Natal nos lembra que o Senhor Jesus veio para salvar, sim, mas também nos fala do julgamento dele, que um dia esse que veio para salvar, ele também virá para julgar todos aqueles que não o receberam como Senhor e Salvador de sua vida. Outra palavra que eu chamo a sua atenção, uma espada, uma figura da dor de Maria, quando o seu filho fosse crucificado e morresse pelos nossos pecados. E a terceira palavra que eu termino hoje, os pensamentos de muitos, final do versículo de número 35. Sabe por quê? Porque nós somos compelidos a tomar uma decisão no Natal, ou a favor ou contra Cristo. Qual é a sua reação
diante desses fatos. Você hoje é compelido a tomar uma decisão, ou a favor. Preste atenção no versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, condenação, como para levantamento, salvação. E veja, para ser alvo de quê? Contradição. E até hoje, Jesus é alvo de contradição para muitos, meus queridos. E com essas palavras, nós somos compelidos a tomar uma decisão, ou a favor de Cristo, ou contra Cristo. Qual é a sua reação diante de Jesus? Nós sabemos qual foi a de Simeão. Ele louvou, ele adorou o menino, ele considerou quem era o menino que estava diante dele. Qual é a sua reação diante do Natal? Eu queria convidar você a orar nesse momento, colocar sua vida diante do Senhor. Eu queria que você, hoje à noite, lembrasse que o Natal fala de salvação, sim, mas fala também daquele que vai não somente levantar, mas aquele que vai arruinar a muitos. Talvez você não esperava uma mensagem que terminasse assim, não é? Como eu não esperava, e nem Maria nem José, que Simeão terminasse dessa forma. Mas eu gostaria que você hoje à noite refletisse sobre o Natal. E eu queria lembrar a você que Jesus ele está designado tanto para julgamento de uns e salvação de outros. Que ele veio, uma espada traspassou uma figura da dor de Maria ao ver o seu Salvador crucificado e morto por causa do pecado dela. E aí nós somos convocados, compelidos a tomar uma decisão diante do Natal, diante do menino Jesus. Simeão louvou, Simeão adorou o menino, e Simeão tinha firme convicção a respeito do menino. Senhor Deus, eu quero agradecer pela tua palavra. Eu quero, Senhor, pedir que o mesmo Espírito Santo esteve ali com Simeão, revelando a ele quem era o menino que estava nos braços dele. O mesmo Espírito Santo que compeliu Simeão de ir em direção ao menino. Hoje mesmo possa compelir homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, a ir diante de nosso Senhor Jesus Cristo, louvá-lo, adorá-lo e reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador pessoal. Quero pedir ao Senhor que nesta noite de Natal, o Senhor possa fazer com que o teu Santo Espírito possa consertar vidas, possa levantar vidas aqui neste lugar, possa levantar homens e mulheres para receberem a salvação que vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. E o meu desejo é que o teu Santo Espírito possa convencer homens e mulheres aqui do pecado, da justiça e do juízo. E que esse mesmo Espírito Santo possa levar pessoas a Cristo nesse Natal, para que o Natal, o desejo maior dessas pessoas, desses homens e mulheres que aqui estão nesta noite, seja de fato anelar por uma comunhão com o teu Santo Espírito e pela salvação que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te adoramos, te louvamos e te bendizemos e agradecemos por esta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo,
que Ele possa de fato, Senhor, ser presente no Natal de cada pessoa aqui. Possa haver uma alegria indizível, como certamente foi a de Simeão, e uma satisfação em cada coração que receber hoje, não nos seus braços, mas em seu coração e na sua vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te oramos, agradecidos nesta noite, para a tua glória e em louvor do teu nome. Amém. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos os irmãos e amigos e aos amigos que nos visitam. Em nome da Primeira Igreja Evangélica Batista em Lábrea, desejamos a vocês um Feliz Natal. E lembrar que na próxima quarta-feira, às 10 horas da noite, nós estaremos aqui reunidos para um culto em ações de graças a Deus, não é, pelo ano que nós passamos. E pedindo a Deus pelo ano vindouro. Que Deus os abençoe, um Feliz Natal e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. Um Feliz Natal, Deus os abençoe.